35. Tempestade no mar. Havia sido um dia cheio de acontecimentos na vida de Jesus. Junto ao mar da Galileia, havia apresentado suas primeiras parábolas, por meio de ilustrações familiares, falando novamente ao povo sobre seu reino e como seria estabelecido. Ele havia comparado sua obra à do semeador, e o desenvolvimento de seu reino à semente da mostarda e ao efeito do fermento em uma porção de farinha. A grande separação final dos justos e dos ímpios fora descrita nas parábolas do trigo e do joio e da rede de pescar. A infinita preciosidade das verdades que ensinava tinha sido ilustrada pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço. Na parábola do pai de família, tinha ensinado aos discípulos a maneira de trabalhar como seus representantes. O dia todo ele estivera ensinando e curando, e ao cair da tarde, as multidões ainda estavam aglomeradas ao seu redor. Dia após dia, tinha ajudado essas pessoas, quase nem parando para se alimentar ou descansar um pouco. A crítica perversa e as calúnias com que os fariseus constantemente o perseguiam tornava seu trabalho muito mais árduo e fatigante. No fim do dia, estava tão cansado que decidiu buscar refúgio em algum lugar solitário do outro lado do lago. A costa oriental de Genezaré não era desabitada, pois havia aldeias em alguns locais à margem do lago. No entanto, era uma região desolada, em relação à parte ocidental. A população lá era mais de pagãos que de judeus, e tinha pouca comunicação com a Galileia. Oferecia assim o retiro que Jesus buscava, e convidando os discípulos, ele se dirigiu para lá. Tendo Jesus despedido a multidão, os discípulos o levaram no barco assim como estava, e afastaram-se rapidamente. Mas não partiriam sozinhos. Havia outros barcos de pesca ali por perto, na praia, os quais rapidamente se encheram de gente que seguiu a Jesus, ansiosa por ainda vê-lo e ouvi-lo. Enfim, o Salvador estava livre do aperto da multidão, e vencido pela fadiga e fome, deitou-se na popa do barco, adormecendo em seguida. O anoitecer havia sido calmo e agradável, e uma sensação de tranquilidade era sentida por todo o lago. De repente, porém, nuvens sombrias cobriram o céu, e o vento soprou furiosamente pelos desfiladeiros das montanhas e sobre a costa oriental, provocando sobre o lago uma violenta tempestade. O sol havia se posto, e a escuridão da noite desceu sobre o tempestuoso mar. As ondas, furiosamente açoitadas pelos ventos uivantes, sacudiam com violência o barco dos discípulos, ameaçando submergi-lo. Aqueles destemidos pescadores haviam passado a vida no lago e guiado a salvo suas embarcações em meio a muitas tormentas. No entanto, sua resistência e habilidade não tinham nenhum valor naquele momento. Eram impotentes em meio àquela tempestade e perderam as esperanças ao ver que o barco estava afundando. Absorvidos nos esforços de se salvar, haviam se esquecido de que Jesus estava ali no barco. Então, vendo que seu empenho era inútil e que a morte parecia ser um destino inevitável, eles se lembraram de que, por ordem dele, haviam realizado a travessia do lago. Jesus era sua única esperança. Em seu desamparo e desespero, gritaram: "Mestre! Mestre!" Mas as densas trevas o ocultavam aos olhos deles. Suas vozes eram abafadas pelo barulho da tempestade e não se ouvia nenhuma resposta. A dúvida e o temor tomaram conta deles. Será que Jesus os havia abandonado? Seria aquele que vencera a enfermidade e os demônios, e até mesmo a morte, incapaz de ajudar os discípulos? Será que ele havia se esquecido deles em meio à aflição? Eles o chamaram novamente, mas não houve resposta alguma, a não ser o forte uivar do vento.
O barco já estava quase afundando. Um instante, e parecia que seriam tragados pelas águas revoltosas. De repente, o clarão de um relâmpago penetrou as trevas, e os discípulos viram Jesus adormecido, sem ter sido afetado pelo tumulto. Surpreendidos, exclamaram em desespero: Mestre, não te importas que pereçamos? Como ele podia repousar assim, tão serenamente, enquanto estavam em perigo, lutando contra a morte? Seus gritos despertaram Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notaram em seu rosto uma paz celestial. Viram em seu olhar um carinhoso e abnegado amor, e com o coração voltado para ele exclamaram: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Nunca um clamor como esse foi ignorado. Quando os discípulos empunharam os remos, tentando um último esforço, Jesus se ergueu. Colocou-se no meio dos discípulos enquanto a tempestade rugia, as ondas rebentavam sobre eles e o relâmpago iluminava seu rosto. Levantou a mão, tantas as vezes ocupada em atos de misericórdia, e disse ao bravo mar: Acalma-te, emudece. Cessou a tormenta. As ondas entraram em repouso. As nuvens se dispersaram e as estrelas brilharam. O barco descansou sobre o mar sereno. Voltando-se então para os discípulos, Jesus perguntou com tristeza: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Os discípulos emudeceram. Nem mesmo Pedro tentou expressar o assombro que lhe enchia o coração. Os barcos que partiram seguindo a Jesus estavam no mesmo perigo que o dos discípulos. Terror e desespero haviam se apoderado dos tripulantes, mas a ordem de Jesus trouxera sossego à cena de tumulto. A fúria da tempestade tinha aproximado os barcos, e todos os que estavam a bordo testemunharam o milagre. Na paz que se seguiu, o medo foi esquecido. As pessoas falavam entre si: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Não tinha nenhum indício de temor na fisionomia ou no olhar, pois nenhum receio havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder ele havia deposto e declarou: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Assim como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, devemos também repousar no cuidado de nosso Salvador. Se os discípulos tivessem confiado nele, teriam se mantido calmos. Seu temor no momento de perigo revelava a incredulidade deles. Em seu esforço para se salvarem, eles se esqueceram de Jesus. E foi apenas quando, no desespero de estarem sozinhos, se voltaram para ele que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam com seus terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam sobre nossa cabeça, combatemos sozinhos a tormenta, esquecendo que existe alguém que é capaz de nos socorrer. Confiamos em nossa própria força até que perdemos a esperança e ficamos bem perto da morte. Lembramo-nos então de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não faremos isso em vão. Embora, com pesar, ele reprove nossa incredulidade e confiança em nós mesmos, nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Em terra ou no mar, se temos o Salvador em nosso coração, não há nada a temer. A fé viva no Redentor acalmará o mar da vida e nos livrará do perigo, da maneira que ele sabe ser melhor. Nesse milagre de acalmar a tempestade, existe outra lição espiritual. A vida de todos mostra a veracidade das palavras das Escrituras. Os perversos
são como o mar agitado que não se pode aquietar. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O pecado destruiu nossa paz, e enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. Os desejos que dominam o coração não podem ser controlados por nenhum poder humano. Nesse caso, somos tão impotentes quanto os discípulos para acalmar a violenta tempestade. No entanto, aquele que mandou as ondas da Galileia se aquietarem, proferiu para cada pessoa a palavra de paz. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se voltam com o grito: Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça, que reconcilia o ser humano com Deus, acaba com a luta das paixões humanas e em seu amor o coração encontra paz. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. De manhã cedo, Salvador e seus companheiros chegaram à praia, e a luz do sol nascente banhava a terra e o mar como bênção de paz. Mas assim que pisaram na orla, viram uma cena ainda mais terrível que a fúria da tempestade. De um lugar oculto entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles, como se quisessem despedaçá-los. Carregavam presos ao corpo pedaços das correntes que haviam rompido para escapar da prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que haviam se ferido com pedras agudas. Os olhos deles eram vistos entre os longos e emaranhados cabelos. Parecia ter-se apagado neles a própria aparência humana pela presença dos demônios que os possuíam, assemelhando-se mais a feras que a seres humanos. Os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados. No entanto, logo notaram que Jesus não estava com eles e voltaram para procurá-lo. Ele estava onde o tinham deixado. Aquele que acalmara a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás, vencendo-o, não fugiu da presença desses demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando, aproximaram-se dele, Jesus ergueu a mão que acenara às ondas, impondo silêncio, e os possessos não puderam se achegar mais. Pararam furiosos, mas impotentes diante dele. Com autoridade, Cristo ordenou aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram na mente obscurecida dos pobres homens. Percebiam claramente que ali estava alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés do Salvador para adorá-lo, mas ao abrirem os lábios para suplicar sua misericórdia, os demônios falaram por eles, gritando fortemente: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Usando os homens atormentados como meio de comunicação, rogaram a Jesus que não os enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha não muito distante, pastava uma grande manada de porcos. Os demônios pediram que lhes fosse permitido entrar neles, e Jesus consentiu. Subitamente, o pânico se apoderou da manada. Os porcos correram desenfreadamente penhasco abaixo e, incapazes de parar ao chegar à praia, afundaram no mar e morreram. Enquanto isso, uma mudança maravilhosa havia ocorrido nos que estavam possuídos. A mente deles recobrou a lucidez e seus olhos brilharam. A fisionomia, por tanto tempo deformada à semelhança de Satanás, repentinamente havia ficado branda. As ensanguentadas mãos se aquietaram e aqueles homens louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Do penhasco,
Os guardadores dos porcos presenciaram tudo e correram para contar o fato aos patrões e a todo o povo. Surpreendida e atemorizada, toda a população foi ao encontro de Jesus. Os 2 possessos haviam sido o terror da região. Ninguém se sentia seguro ao passar por onde estavam, pois avançavam sobre todo viajante com fúria demoníaca. Depois do milagre, esses homens estavam vestidos e em perfeita lucidez, sentados junto de Jesus, ouvindo suas palavras e glorificando o nome daquele que os curara. Contudo, o povo que testemunhou essa admirável cena não se alegrou. A perda dos porcos parecia-lhes de maior importância que a libertação desses cativos de Satanás. Foi por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitiu que lhes sobreviesse o prejuízo. Estavam absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta a fim de poderem aceitar sua graça. Entretanto, o desgosto e a indignação pela perda terrestre os deixaram cegos para a misericórdia do Salvador. A manifestação do poder sobrenatural despertou as superstições e os temores do povo. Novas calamidades poderiam ocorrer se permitissem que esse estranho continuasse entre eles. Tiveram medo de ser prejudicados financeiramente e decidiram se livrar dele. Os que atravessaram o lago com Jesus contaram tudo o que tinha acontecido na noite anterior, do perigo na tempestade e de como o vento e o mar haviam sido acalmados. No entanto, suas palavras não produziram efeito. Aterrorizado, o povo se aglomerava em volta de Jesus, pedindo-lhe que se afastasse deles. E ele concordou, tomando imediatamente o barco para outra margem. O povo de Gadara tinha diante de si o vivo testemunho do poder e da misericórdia de Cristo. Viam os homens a quem fora restituída a razão, mas tinham tanto medo de perder seus bens terrestres que aquele que vencera diante deles o príncipe das trevas foi tratado como intruso, e a dádiva do céu foi mandada embora. Não temos a oportunidade de nos desviar da pessoa de Cristo como os gadarenos fizeram. Contudo, ainda há muitos que recusam obedecer a sua palavra, porque a obediência representaria o sacrifício de algum interesse mundano. Para que sua presença não ocasione perda financeira, muitos rejeitam sua graça e afugentam de si seu Espírito Santo. No entanto, o sentimento dos endemoniados restabelecidos foi bem diferente. Desejavam a companhia de seu libertador. Em sua presença, sentiam-se seguros contra os demônios que haviam atormentado a existência deles e arruinado seu vigor físico. Quando Jesus estava prestes a entrar no barco, mantiveram-se bem perto dele, ajoelharam-se aos seus pés e suplicaram que os deixasse estar sempre ao seu lado para que pudessem ouvi-lo constantemente. Jesus, porém, mandou que eles fossem para casa e contassem que grandes coisas o Senhor havia feito por eles. Ali estava uma obra a ser realizada por eles: ir a um lar pagão e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi difícil para aqueles homens se separarem do Salvador. Certamente, grandes dificuldades os rodeariam no convívio com seus conterrâneos pagãos. E seu longo isolamento da sociedade parecia torná-los inaptos para a obra que ele lhes designara. Entretanto, assim que Jesus apontou-lhes o dever, eles se prontificaram a cumpri-lo. Falaram de Cristo não somente aos familiares e vizinhos, mas também atravessaram Decápolis, declarando por toda a parte seu poder de salvar e contando como ele os havia libertado dos demônios. Ao fazerem isso, era maior a bênção que recebiam do que se para seu benefício apenas tivessem permanecido com Jesus. É ao trabalhar para difundir as boas novas de salvação
que somos levados para mais perto do Salvador. Os 2 possessos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos, esses homens tiveram o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios jamais fora ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos, que haviam estado diariamente com Cristo. No entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Isso é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. João, o discípulo amado, escreveu: "O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros." Como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos a Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual Ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e por falta do qual o mundo está a perecer. Embora o povo de Gadara não houvesse recebido a Jesus, ele não abandonou aquelas pessoas às trevas que tinham preferido. Quando lhes pediram que se afastasse delas, não tinham ouvido sua palavra. Desconheciam o que estavam rejeitando. Portanto, ele tornou a enviar-lhes a luz, e por intermédio daqueles a quem não recusariam ouvir. Causando a morte dos porcos, era plano de Satanás afastar do Salvador o povo e impedir a pregação do Evangelho naquele território. No entanto, esse acontecimento despertou toda a região de tal maneira como nada teria sido capaz de fazer, atraindo a atenção para Cristo. Embora o próprio Salvador tivesse ido embora, os homens curados permaneceram como testemunhas de seu poder. Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas se tornaram canais de luz, mensageiros do Filho de Deus. As pessoas se maravilhavam ao ouvir as admiráveis notícias. Abriu-se naquela região uma porta ao Evangelho. Quando Jesus voltou a Decápolis, o povo se aglomerou ao seu redor e, durante 3 dias, não somente os habitantes de uma cidade, mas também milhares de toda a região circunvizinha escutaram a mensagem da salvação. O próprio poder dos demônios está sob o domínio de nosso Salvador, e a atuação do mal é anulada para o bem. O encontro com os endemoniados de Gadara foi uma lição para os discípulos. Mostrou as profundezas da degradação a que Satanás está procurando arrastar toda a raça humana. Mostrou também a missão de Cristo de libertar as pessoas de seu poder, aqueles míseros seres, habitando entre os sepulcros, possuídos de demônios, escravizados por sentimentos desenfreados e desejos repugnantes, representam o que se tornaria a humanidade se fosse abandonada à jurisdição de Satanás. A influência de Satanás é constantemente exercida sobre as pessoas para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal e incitar à violência e ao crime. Enfraquece o corpo, obscurece o intelecto e corrompe a alma. Sempre que as pessoas rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás, em todas as áreas da vida, no lar, nos negócios e mesmo na igreja. Há multidões fazendo assim hoje em dia. É por isso que a violência e o crime têm se alastrado na terra, e as trevas morais, como um pano mortuário, envolvem a habitação humana. Por meio de suas sedutoras tentações, o maligno conduz os seres humanos a males cada vez piores, até que o resultado seja a depravação e a ruína.
A única garantia contra seu poder está na presença de Jesus. Diante dos seres humanos e dos anjos, Satanás foi revelado como inimigo e destruidor da humanidade, e Cristo como seu amigo e libertador. Seu espírito desenvolverá no ser humano tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Ele edificará a pessoa para a glória de Deus nos aspectos físico, mental e espiritual. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamou-nos para ser conformes à imagem de seu Filho. E pessoas que têm sido degradadas, tornando-se instrumentos de Satanás, ainda são, mediante o poder de Cristo, transformadas em mensageiras da justiça e enviadas pelo Filho de Deus a contar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.